cara que inventou essa parada do baralho, o cara foi sinistro demais, né? Ele caprichou demais. O primeiro registro que se tem sobre esse tipo de jogo, em que você tem de um lado, você não sabe o valor da carta, e do outro você tem o valor revelado, esse tipo de característica apareceu no ano de 1294, o imperador Kublai Khan, acho que então era imperador da China, ele havia punido duas pessoas que estavam fabricando e jogando com cartas, o que era proibido na época. Mas na verdade o baralho chinês tem muito pouco a ver com o baralho que a gente usa hoje. Esse baralho que a gente usa hoje é um baralho de origem europeia, e as comprovações hoje históricas que existem mostram que ele nasceu de um jogo que era praticado pelos mamelucos. E os mamelucos tinham um jogo típico, muito parecido com os jogos de vasas, como o bride, por exemplo, que a gente joga hoje. E era um baralho de 52 cartas, como a gente conhece hoje o baralho internacional, e esse baralho acabou se difundindo como um jogo na Europa. Então o baralho europeu veio do baralho mameluco. O único exemplar existente desse baralho está no Museu Topkapı Sarayı, em Istambul. Ele é uma reprodução de um baralho mameluco, exatamente aquele baralho que deu origem ao baralho europeu. A variedade de coisas, de jogos e de outras coisas que você pode fazer com baralho é uma coisa realmente impressionante. Quer dizer, então talvez essa atração venha um pouco disso. A primeira vez que eu vi um baralho, eu tinha 6 anos de idade, em Araraquara, onde eu nasci. Minha madrinha, que por sinal se chamava Inácia também, me levou até a papelaria porque ela ia comprar o meu primeiro caderno no primeiro dia de aula. Ela é que me deu todo o material escolar. Ela comprou também um baralho. E eu fiquei olhando aquilo e quando chegou em casa eu falei, o que era aquela caixinha, tia? Ela falou, é um baralho. Eu falei, o que é isso? E ela abriu o baralho e me mostrou. E eu diria assim que eu fiquei encantado com os números, eu fiquei encantado com os símbolos, sabe? E acho que hoje em dia eu não consigo nem lembrar como é que se joga, mas toda vez que eu ia para casa dos meus avós nos finais de semana era bisca e xadrez. E isso me marcou muito porque foi ali o primeiro contato que eu tive com baralho. Bem, o primeiro contato meu com baralho na infância, com cartas, foi que eu tinha pedido muito para o meu pai me ensinar a jogar truco, porque eu sabia jogar rouba-monte. Então eu e meus irmãos, a gente jogavam com os outros rouba-monte, mas o primeiro jogo de verdade que eu joguei mesmo foi truco, assim, que eu aprendi com a família, de ver. E hoje eu e meu pai, né, e os amigos deles, a gente se reúne ainda em São Carlos para jogar truco e até de madrugada. E acho que é um meio de se relacionar muito bacana, muito legal. Então conhecia alguns amigos e sempre pensei em ter uma turma, um pessoal para juntar e poder passar um momento agradável. Ou seja, pessoas de diferentes nichos, de diferentes classes sociais. E no final das contas a gente juntou aí uns 12, 15 jogadores que se reúnem a cada 15 dias, se divertem e hoje são quase melhores amigos. Ou seja, são 3 anos aí e uma turma nova que eu encontrei em São Paulo. Eu tinha acabado de chegar na cidade e não conhecia ninguém, não tinha quase amigos e acabamos agora tendo essa relação bacana por causa do baralho. Eu fiquei um pouquinho ausente agora que eu estava meio de férias e eu quis aproveitar um pouquinho. Mas eu não via a hora de voltar. Eu mandava mensagem para eles dizendo que eu estava louca de saudade, mas era do baralho. Desde que eu me entendo por gente, assim, que eu já comecei a fazer jogos de banco imobiliário, ludo, essas coisas, quando eu era moleque. E tinha uma turma de pelo menos umas 8, 9 amigos meus, bem amigos, que eles se reuniam toda sexta de noite, sábado de noite para jogar cacheta. O tempo foi passando, né? Eu fui trabalhar na Bolsa de Valores, trabalhei em vários lugares. E acabei fazendo uma proposta comercial para um site de pôquer. E aí o baralho veio com tudo na minha vida. Porque daí eu comecei a jogar pôquer brincando.
estudando, comprei o primeiro livro, comprei o segundo. E aí a minha relação com o baralho começou a ficar mais intensa. Quando foi em 2006, aí eu resolvi virar profissional do baralho mesmo. Cara, hoje o baralho, eu provavelmente vejo mais o baralho que minha esposa, mais o baralho que minhas filhas. Eu vivo com ele o dia inteiro, né, cara? Várias pessoas ligadas comigo, não só minha família, começou a ter uma relação mais íntima com o baralho também, porque eles começaram a jogar os home games, começaram a organizar jogo em casa. Então lá na minha casa mesmo eles organizam umas partidinhas, na casa dos amigos nossos também organizam. O que eu faço é eu vou pra casa de todo mundo que joga o home game, mas eu não jogo, né? Eu fico de fora, porque se eu jogar, se eu ganhar, eu sou maldoso, né? Fala, o cara vem aqui, o cara é profissional e ganha. Se eu perder, eu sou trouxa, entendeu? Então... O bridge passou a ser uma parte muito importante da minha vida. Junto com o meu trabalho, com a minha família. São as três coisas da minha vida, né? A minha família, o meu trabalho e o bridge. O bridge tem uma grande qualidade que ele desenvolve o seu poder de concentração, o que ajuda em tudo que você faz na vida, e desenvolve o seu raciocínio lógico. Então isso ajuda em qualquer coisa que você faça. Eu sempre fui executivo e é claro que não é que o bridge propriamente dito me ajudou, mas o que eu tenho que desenvolver para o bridge, claro que me ajudou nas minhas atividades profissionais. Meu avô era diretor de jogo do Cassino Copacabana, na Urca, lá no Rio. Então corre no sangue o jogo, o baralho, o bingo, essas coisas todas, a gente me envolve completamente. Eu não sou profissional, mas jogo bastante, acompanho o circuito. E um belo dia, num torneio desse lá em Florianópolis, eu conheci essa peça rara que está aqui do meu lado, graças ao baralho. E hoje a gente está junto aí há 4 anos, foi uma coisa muito legal e a gente vem correndo o circuito, as pessoas todas gostam da gente, se conhecem, fazem altas viagens conosco por causa do baralho. Então, o baralho na minha vida é quase que tudo, porque ela é tudo, então o baralho é quase que tudo na minha vida. Quando eu era criança, a gente jogava canastra em casa, né? Aí reunia os primos e tal, aí fazia jogo de canastra e até então essa era a minha relação. E aí eu entrei na faculdade, não tive mais relação com baralho, até que um dia um amigo me apresentou, né, que ele jogava online, e aí começaram a ter alguns torneios de pôquer na faculdade. E aí eu gostei, eu gosto muito de jogo. E aí eu aprendi com ele a jogar e na época a gente jogava baratinho, jogava R$2, um monte de universitário que não tinha grana. Truco pra ver! Truco o som! Pra gente, o truco já tá virando uma tradição na faculdade, porque começou sendo uma forma da gente matar aquele tempinho entre uma aula e outra, quando algum professor falta, e já virou mesmo uma tradição. E é sempre uma experiência legal porque você acaba conhecendo melhor as pessoas com quem você convive. Uma das coisas legais do truco é que a gente percebe que a maioria das pessoas aprendeu a jogar com o pai, é uma tradição que você traz de casa mesmo, né? Então é legal ver que cada um joga um pouco diferente dependendo de onde veio, as regiões têm regras diferentes, mas aqui a gente tenta dar uma uniformizada para todo mundo poder se divertir. Eu visitava muito um tio que era chefe de estação em Votuporanga. Votuporanga é uma cidade da Alta Araraquarense. O trem não vai mais para lá, o trem já não existe, mas naquela época o trem era um meio de comunicação. E eu levei um baralho. E eu ensinei meus tios a jogarem. Os filhos deles já estavam crescidos e também aprenderam. E um dia veio uma vizinha e se incorporou. E aí, então, a outra vizinha, então tinha assim umas 10 casas e se reunia um grupo enorme. E daí em diante, todo final de tarde, meu tio despachava o último trem, e o outro trem só seria muito à noite, reuniam-se os homens e as mulheres e compraram todos os baralhos e tinha assim, uma grande jogatina. Jogava no trem da Cozipa, há muito tempo, jogava há mais de 20, 30 anos por aí. O percurso era curto, né? Era coisa de meia hora, a gente chegava lá e na volta era a mesma coisa, mesmo processo. E era gostoso, porque a gente passava as horas, né?
por aí. E aqui eu recomecei aqui de novo, depois tem uma parada, né? E tô aqui quase todo dia jogando baralho, dominó. Aí eu jogo na média, acho que 30 minutos, 40 minutos só. É o suficiente pra gente ter uma terapia, relaxar, né? Isso aí é o dia a dia da gente, isso aí é relax. É um objeto muito fascinante, né? Porque o baralho ele tem... São tantas as possibilidades, né? De divertir, de ler a sorte, esse mistério que o baralho tem, né? De encantar as pessoas. Eu acho muito... Eu sempre tenho um baralho no meu bolso, né? Apesar de que hoje eu não trabalho mais com o baralho como eu trabalhava no começo da minha carreira. Eu parti para outra categoria da mágica, mas o baralho está sempre no meu bolso e sempre que eu tenho alguém falar, faz uma mágica para mim, a primeira coisa é o baralho, né? O mágico com um baralho ele tem um espetáculo no bolso, né? Então o baralho na verdade ele é, eu diria que é a principal arma, o principal instrumento para o mágico. Sem o baralho, o mágico não é nada, né? Mesmo que ele tenha outras modalidades na mágica, como as grandes ilusões, que são grandes espetáculos, grandes aparelhos de mágica, mas mesmo esse mágico, ele começou na mágica com o baralho, né? Bom, meu nome é Gabriel Feres, eu tenho 10 anos, eu gosto de futebol e meu hobby é mágica. Esse efeito é especial para mim porque foi o primeiro efeito que meu avô ensinou para o meu pai e foi o primeiro efeito que meu pai me ensinou. O nome dele é o relógio. Bom, aqui vocês podem ver que representa o relógio e cada carta representa uma hora. Já fiz 2 apresentações, uma na escola para as criancinhas e uma num programa da internet que passou para o mundo inteiro. Bom, aqui eu quero que você escolha uma hora fixa. E a hora que você escolher, você vai passar o número de cartas para baixo. Bom, o baralho entrou na minha vida começando com meu avô, que ele ensinava as mágicas para o meu pai e um dia eu vi ele ensinando uma mágica bem interessante para ele. Aí eu pedi para ele me ensinar depois. Eu vou ficar no meu dedo, eu quero que você diga quando eu paro, tá? Aqui. Você escolheu 4 horas? Eu comecei brincando entre um show e o outro, tinha sempre aquele intervalo, né, entre um espetáculo e o outro que eu não tinha o que fazer, começava a pintar, fazer caricatura de amigos e comecei a pintar. Eu mostro o meu universo, na verdade. O meu universo é o cabaré, a mágica, circo, tudo isso. Então, em todas as minhas pinturas, a mágica está presente. E como passar isso pro espectador? Com símbolos, né? Então, na mágica, nós temos símbolos como cartola, varinha mágica, o coelho e o baralho. Então, o baralho está em todas as minhas pinturas, quase todas, né? 90%. O baralho sempre teve momentos dentro da minha vida curiosos. Porque a gente ia visitar parentes no domingo e reunia um monte de homens e mulheres. Terminado o almoço, os homens se encostavam numa outra mesa, numa varanda, e começavam a jogar. Eu via que eles estavam jogando. E eu via uma confusão, eu via gritos, eu via xingos, eu via coisas, brigava, eu achava que estava brigando. E eu ia perguntar para minha avó, o que está acontecendo? Por que os tios estão brigando tanto? Ela disse, não, eles estão se divertindo. Eu falei, mas parece que eles vão se matar. Não, meu filho, a diversão é essa mesmo, eles estão jogando truco. E aí, então, o que os grandes faziam? Mandavam as crianças para a rua. Claro que na rua, naquela época, não tinha problema. A rua era livre, não tinha carros como tem hoje. E a gente adorava, porque o momento dos grandes adultos jogarem era um momento de liberdade para a gente.
Olha, quando eu estudava na minha outra escola, eu adorava jogar mico. Eu levava pra escola e eu ganhava de todo mundo. Ninguém nunca conseguia ganhar de mim. Você pega algumas cartas até acabar o bolo. E tem um mico. E você vai passando as cartas até você conseguir completar todos os pares. E quem ficar com o mico por último tem que ficar com ele assim na testa e pagar o mico. Só que aí agora que eu já tô no 5º ano, aí não tem muito tempo pra jogar, porque muita tarefa. Mas aí quando sobra tempo eu gosto de jogar com meu pai, com a minha mãe ou com a minha irmãzinha de 5 anos. Eu via na caixinha uma palavra esquisitíssima, assim que era meio abracadabra, como abracadabra. E aí eu falava assim, o que é isso, pai? Ele dizia assim, Copag, também não sei, mas deve significar baralho em alguma língua. E eu perguntava para todo mundo, Copag, Copag, o que é Copag? Nunca ninguém, acho que lembrou de olhar na caixa exatamente o que era, né? Companhia Paulista, Artes Gráficas. Então, durante algum tempo, que não foi muito, Copag foi uma palavra como se fosse mágica para abrir um tesouro qualquer, igual abracadabra. E as pessoas ficam fascinadas, porque com baralho você conta histórias, né? Principalmente na mágica, né? A gente sempre que vai fazer um número de mágica, tem uma história por trás. Então, isso dá para as pessoas... Eu acho que abre um pouco, sabe? As pessoas elas se... Como é que eu diria? Elas se veem assim num mundo completamente diferente. É um livro, né? É um livro. É um livro que você tenta ler de uma maneira diferente, né? E passar essa informação para as pessoas através da mágica, através do jogo, tudo isso. Eu vejo um baralho que dá vontade de pegar, dá vontade de embaralhar, é interessante isso. Agora, eu não sei te explicar de onde vem isso não, mas que tem gente assim, tem, e muita gente. Lá no clube, então, é impressionante. O pessoal joga torneio de tarde, por exemplo, na hora do jantar faz alguma coisa, pega e joga um pokerzinho, uma coisa entre eles, daí vão jogar outro torneio de noite, acaba o torneio e vão jogar um Barbie, um King, uma coisa impressionante, não pode deixar de ter baralho das mãos. Né? Olha, tem dia para tanta coisa. Dia do pai, dia da mãe, dia da avó, dia do jornalista, dia do barman, dia da margarita, dia da caipirosca. E eu acho assim, que é muito simpático que tem o dia do baralho, porque eu duvido que o baralho em algum momento não tenha exercido alguma atração sobre qualquer pessoa. Quer dizer, eu não conheço ninguém que nunca jogou um baralho. Não, eu acho que é uma homenagem importante a um equipamento de jogo famoso e como a gente sabe que que está tendo uma durabilidade muito grande, que provavelmente vai durar muito mais tempo ainda. É um elemento que dá para você brincar de tantas formas diferentes, tem tantos tipos de jogos diferentes e põe a criatividade humana para trabalhar de um jeito que eu acho que nenhuma outra ferramenta consegue.